mesmo. Vamos celebrar ao Senhor, celebrar as grandes coisas que Deus tem feito nesse tempo, nesses dias, mesmo em meio a tantos desafios. Muitos têm visto a mão poderosa do Senhor, amém? Muitos têm visto a ação de Deus, o poder de Deus em tempos de crise, em tempos de desafios, amém? Amados, eu estou aqui para poder compartilhar uma palavra com você. Vai ficar essa mensagem para que você possa escutar. Eu creio que essa mensagem ela vai trazer, entendeu, sobre a tua vida um nível de fé, um nível de esperança, né, para que você possa avançar na vida, amém? Eu, na verdade, estou muito feliz com o Espírito, muito ativado, porque estamos terminando um ano onde, lá em outubro do ano passado, Deus falou que esse tempo, esse ano, essa nova década, ela seria uma década de lançar as boas novas, de falar as boas novas, do anúncio, né? Até porque o número 80, ele fala justamente, entendeu, demonstra uma boca aberta onde de fato a igreja deveria estar com os lábios abertos para proclamar o evangelho do reino, amém? E isso tem sido um fato, amados. Olha só, nunca houve tanto uma ativação aonde a mídia como ferramenta ela foi usada para anunciar a palavra, para anunciar o evangelho. Vê que muitos ministros, muitas pessoas, enfim, você vê que houve uma abertura tremenda, gigantesca através dessa ferramenta, né? E há 15 anos atrás, e talvez com certeza existem ministros que há muito mais anos já utilizavam essa ferramenta, né, para poder falar do evangelho. Então, há 15 anos atrás, quando houve a acessibilidade, né, da internet, de poder produzir vídeos e colocar à disposição para que as pessoas pudessem receber uma palavra, fosse ministradas, né, de uma maneira pela internet, online. E aí então eu já fazia isso, né? E desde então isso sempre foi muito desafiador para muitos ministros, né? Muitos ministros tinham muita dificuldade. Eu sei porque também eu tive sempre essa dificuldade, uma limitação, né? Mas olha só, com essa situação da pandemia e com aquilo que Deus falou em outubro do ano passado, de que essa década iria começar com uma expansão do evangelho, um anúncio de uma maneira extraordinária, nós não sabíamos como, né? Talvez muitas pessoas pensou no evangelismo tradicional, né? Mas olha só o fato, quanto isso abriu, amados, o nosso entendimento. Hoje milhares e milhares e milhares de pessoas evangelizam através desta ferramenta, né? E eu louvo a Deus exatamente por isso, porque o que Deus fala, amado, Ele cumpre tudo que Deus diz, né? E Deus também deu uma direção, que todos aqueles que estariam lançados nisso, envolvidos nisso, nessa direção de evangelizar, de anunciar as boas novas, de falar a palavra, Deus iria honrar tremendamente. Guarde isso, lembre-se disso. E isso também, com toda certeza, eu verei se cumprir na minha vida, assim como todas as palavras que um dia Deus liberou sobre mim, sobre a igreja, eu vi isso cumprir, amados. Amém? Mas nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra com toda certeza que é oportuna, né? Até porque
quando a gente fala em avançar, a primeira coisa que muitos olham e observam é as limitações, as dificuldades, os desafios que se tem pela frente. Alguns desafios, entenda bem, alguns desafios postos por fatores externos, mas outros desafios que estão internamente. E esse desafio é o que você precisa vencer primeiramente, né? E o nosso texto base nessa noite está lá em Lucas capítulo 13, versículo 10. Conta a história de uma mulher, amados. Essa mulher, há 18 anos, preste atenção, quantos anos? 18 anos. Essa mulher, ela estava debaixo de uma limitação. As limitações, a maioria das vezes, sobre a vida de uma pessoa, ela traz um nível de vergonha grande, ela traz um nível de humilhação, ela traz um nível de descrédito. Por quê? Porque nenhuma limitação foi Deus que estabeleceu sobre a vida do homem. Toda limitação é como um jugo do pecado, um jugo de algo, de uma seta maligna que o inimigo coloca sobre a vida de uma pessoa. Então você precisa compreender que toda limitação na sua vida não foi colocada por Deus, foi colocada pelo inimigo, porque ele não quer que você viva de maneira saudável, ele não quer que você viva de maneira que realmente você possa construir, que você possa avançar na vida. Então ele vai apresentar muitas limitações. E é interessante que algumas pessoas, amados, elas se acostumam com as limitações. Outras pessoas, elas tomam a limitação como parte de sua vida, ou como a extensão da sua vida. E isso é muito ruim. Isso é algo nocivo. Isso é algo triste. Então, nunca abrace uma limitação. Nunca diga assim, ah não, eu não sei fazer isso, mas é natural, porque eu acho que eu não sou para isso. Não. Toda limitação que te impede de avançar, toda limitação que te impede de conquistar, toda limitação que impede você viver os sonhos de Deus, isso é uma seta do inimigo sobre a tua vida. A Bíblia diz que há 18 anos, havia uma mulher encurvada, e que interessante que semanalmente, amados, ela estava no templo, ela estava envolvida no templo. E o que se fazia no templo uma mulher encurvada? Obviamente que ela estava ali ouvindo os ensinamentos, ouvindo as direções, ouvindo os louvores, participando das ofertas, do sacrifício, tudo. Talvez essa mulher, ela fazia tudo ali, o que é para se fazer. Participava das reuniões, participava das atividades, orava, louvava, ofertava, apresentava sacrifícios e tudo. Mas a Bíblia diz que há 18 anos essa mulher andava encurvada. Isso é muito intrigante. Isso nos leva a refletir assim, como é que uma pessoa está envolvida, como uma pessoa está participando de tudo isso e existe uma enfermidade, porque a Bíblia fala que ela estava acometida disso há 18 anos. Então muitas das vezes, amado, você vai estar debaixo de uma limitação, debaixo de um jugo há muito tempo, e você talvez não tenha nem resposta. Por que você não prospera? Por que você não avança? Por que você não constrói? Por que isso ou aquilo na sua vida? Mas era interessante que ela se buscava, com certeza ela buscava, amado, uma resposta para tamanho problema. Porque
Eu creio que as pessoas elas buscam, talvez você está buscando resposta para uma situação, seja na sua família, seja nas suas finanças, seja no seu casamento, seja na sua saúde. Você está buscando uma solução, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Porque a pessoa não pode achar que isso é normal, amados. Você não pode achar que você viver debaixo de um jugo, debaixo de uma limitação, debaixo de um cativeiro há tanto tempo, isso se torne normal. Deus não tem isso. Vida e vida em abundância é o que o Senhor tem para nós. Amém? Agora, o que a história dessa mulher tem a ver com a realidade de muitas pessoas hoje? Porque muitas pessoas hoje, elas podem estar exatamente nesta condição. Muitas pessoas podem não ter uma enfermidade que as lhe curvem, mas existem áreas da vida dessas pessoas que podem estar encurvadas. Existem situações na família, existem situações nas finanças, existem situações na empresa que não permite essa pessoa se erguer. Existem situações dentro do casamento que parece que não permite que aquele casal saia daquela crise, porque o vexame, as crises, as brigas, as contendas, a questão de separação sempre estar ali à tona, e o casal fica encurvado, com a cabeça baixa. Existem situações na empresa, quando a empresa está tudo certo para fechar um contrato, e aí não dá certo, aí entra, entendeu? Situações complicadas, e aquela empresa de novo volta a estar encurvada. Muitas das vezes, amados, em muitas áreas da vida das pessoas, elas estão assim, ela está encurvada. E a gente sabe que uma pessoa encurvada, ela não consegue ver o seu destino, ela não consegue ver os projetos que estão à sua frente. E quando você não consegue enxergar objetivos, quando você não consegue enxergar o adiante, as suas forças elas vão acabando. Você começa a ficar fraco, porque a única coisa que você consegue enxergar é a situação atual. Você está de cabeça baixa, você está encurvado. Você só consegue enxergar a realidade presente, ali que você está vivendo, a situação atual que você está vivendo. Talvez de humilhação, talvez de escassez, talvez de vergonha. Então uma pessoa encurvada, ela não consegue olhar para frente, ela não consegue andar, projetar, ela não consegue sonhar. Por quê? Porque os seus olhos estão ligados à problemática, à situação atual, à escassez, o desafio, os problemas, as crises. Quando uma pessoa olha o adiante, ela pode ter noção, não, eu estou vivendo isso neste momento, eu estou passando por isso neste momento, mas eu sei o que está me aguardando lá na frente, eu sei o que eu tenho que alcançar, eu sei que eu tenho que viver, eu sei o que eu preciso conquistar na vida. Então essa pessoa ela vai lutar para alcançar, para chegar neste nível. Então, amados, muitas das vezes estamos nesta condição desta mulher, talvez não na saúde, mas no emocional. Você já levou tanta situação, você já foi tão humilhado, você já foi tão desprezado, tão rejeitado, tão criticado, tão deixado para o lado, que a sua estima, ela está lá embaixo, e juntamente com as tuas perspectivas estão, entendeu, no chão. Mas essa palavra que você está agora recebendo, ela pode mudar isso, ela deve mudar isso. E você precisa entender que a palavra ela é viva e eficaz. Ela produz vida. Se tem áreas da sua vida que está morta, essa palavra ela vai produzir vida e vai trazer eficácia. Agora a eficácia é necessária que você
se posicione com fé para que aquilo que precisa ser estabelecido na sua vida aconteça. Aconteça. E nós precisamos o que, amados? Avançar. E você entender que neste processo vai ter muitas pessoas contra. Vai ter muitas pessoas que não vão querer que você conquiste na vida, que você cresça na vida, que você prospere na vida, que você se dê bem como casal, como família. Vai ter muitas pessoas. A palavra diz, amados, que aquela mulher, ela estava ali toda semana participando dos cultos, das reuniões, de todas as atividades. Versículo 11: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava encurvada, olha só, sem de modo algum poder endireitar-se, olha só, sem de modo algum, significa que poderia ter uma força ali do físico dela tentar se endireitar, O que é isso? Sem de modo algum poder se endireitar. É que, amados, não é na força do braço. A gente entrar na rota do nosso destino, a gente conquistar aquilo que Deus tem para nós, não é na força do nosso braço. A Bíblia fala que sem poder se endireitar, isso significa que a mulher havia já feito muitas tentativas, que a mulher já havia tentado de várias formas buscar se endireitar, mas ela não tinha conseguido. Por quê? Porque não é na força do nosso braço, não é com o nosso intelecto, não é com as ferramentas naturais, amados, que a gente rompe determinados julgos. A gente sabe que as ferramentas intelectuais elas servem, as ferramentas financeiras elas servem para nos conduzir a níveis maiores, mas existem julgos que não é na força do nosso braço. Existe situação no teu casamento, existe situação nas tuas finanças, existem situações, amados, que não é na força do seu braço. Você vai precisar de uma intervenção divina. Você vai precisar de uma intervenção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. Tu vai precisar dessa força, dessa intervenção divina para que esse jugo se rompa na sua vida e você possa se levantar, se erguer e conquistar exatamente aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus já desenhou, aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida, amados. No versículo 12 diz: vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Qual era o cativeiro daquela mulher? A enfermidade. Qual era a limitação daquela mulher? A enfermidade. Aquela mulher, ela estava no templo toda semana, aquela mulher participava de todas as atividades, mas existia uma limitação, existia um jugo, existia um cativeiro. Você entende? E esse é um tempo, amados, propício para a gente buscar, clamar, orar por uma intervenção divina em determinadas áreas da nossa vida, para que se rompa toda limitação, todo jugo, e aí então a gente possa viver os planos e os sonhos de Deus, amados. Então devemos compreender que essa mulher tinha quase 2 décadas naquela situação, e ainda que ela tentasse se endireitar, ela não conseguiria na força do braço. Segundo, essa mulher, ela participava, ela estava fazendo parte do culto no templo, mesmo encurvada. E para muitas pessoas aquilo era normal. Nós precisamos entender que quando a gente vê as pessoas encurvadas, isso não é normal. Nós precisamos erguer as pessoas. Nós precisamos ajudar as pessoas a saírem desta posição, em qualquer área da vida delas. E aí então, essas questões elas só podem ser rompidas por uma intervenção divina. Esse é o ponto 3.
Só pode ser, amados, romper por uma intervenção divina. Agora, outra coisa, não é porque Deus vai intervir, não é porque Deus vai mudar o histórico, não é porque Deus vai agir na tua vida, que não haverá oposição. Você vê que quando Jesus decreta libertação, Jesus decreta cura, Jesus decreta prosperidade, Jesus decreta transformação e restauração daquela mulher, no versículo 13 ainda, e impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha só, a cura é para a gente dar glória a Deus. Tem muita gente que começa a prosperar e deixa de glorificar a Deus. Tem muita gente que entra numa porta, entra na porta de emprego que Deus abriu e deixa de dar glória a Deus. Tem muita gente que é promovido a uma posição, um cargo maior na empresa e deixa de dar glória a Deus. Tem muita gente que ora para que Deus abra a porta, cure, transforme, prospere, e quando Deus faz, essa pessoa deixa de dar glória a Deus. Essa mulher, quando ela viu a ação de Deus, ela deu glória a Deus. Então, amados, não pensemos nós que um dia Deus intervindo, endireitando a nossa vida, e a gente deixando de dar glória a Deus, que a gente não venha voltar a ficar encurvado. Você entende? A gente tem que ter cuidado. Porque, amados, o inimigo ele sempre vai querer destruir a nossa vida, sempre vai desejar isso. E uma vez Deus agindo na nossa família, na nossa finança, em todas as áreas, nós precisamos continuamente dando glória a Deus, através das ações, amém? De nossas ações. Se Deus nos abençoou, precisamos dar glória a Deus. E aí vem a questão da oposição, de quando Deus age na tua vida. Versículo 14: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Você entende que vai ter pessoas legalistas, pessoas que não vai querer que você prospere? Mas quando a mão de Deus ela vem sobre nós, amados, independente das leis humanas, independente de qualquer questões, quando Deus determina uma bênção para você, essa bênção há de prosperar a sua vida, há de alcançar você e a sua casa. Sempre haverá oposição, pessoas criticando, entendeu? Porque Deus está te abençoando, porque a tua vida está mudando, porque você está sendo transformado, entendeu? Sempre haverá isso. Disse-lhes, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levar a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos? E isso é interessante, porque naquele momento os sacerdotes, ali os líderes, não aceitaram aquilo. E Deus, ou Jesus, na verdade, mostrou uma realidade que muitas das vezes é como prática. Às vezes, muitos ministros querem que as pessoas elas fiquem presas, atadas, com aquela mentalidade medíocre, com aquela mentalidade cativa, e não prosperem. Muitas das vezes os líderes preferem que as pessoas elas caminhem como crianças, como meninas, do que trabalhar para amadurecê-las, para conquistar, para vencer na vida. E isso, amados, nós não podemos aceitar, né? E o mais interessante, que Jesus fala que era um dever dele, era um dever de Jesus, libertar os filhos de Abraão. Por quê, amados? Porque nenhum descendente de Abraão deve ficar preso. Nenhum descendente de Abraão deve viver numa miséria, deve viver na ruína. Nenhum descendente de Abraão deve viver debaixo de jugo, de cativeiro. Porque essa geração, chamada descendente de Abraão,
tem uma promessa tremenda e poderosa. E Jesus, vendo aquela mulher naquela condição, ele não poderia ficar parado. Ele agiu, porque ele veio, amados, para libertar essa geração. Ele veio para todos aqueles que creem, que confessam, todos aqueles que desejam, todos os que estão enfermos. Você entende? Mas nós sabemos que quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, o inimigo vai se levantar de todas as formas. Deus tendo uma promessa na tua vida, Satanás ele vai se levantar de todas as formas. Mas creia, se você fizer a rota certa, se você fizer o percurso certo, se você viver os princípios, nada vai impedir, porque nada pode impedir a ação de Deus na vida de um filho de Abraão. E você é um filho de Abraão, você é uma filha de Abraão, e existe uma promessa sobre a tua vida. Você é uma geração que Deus estabeleceu para fazer a diferença na terra. Como eu tenho dito, você não é como todos, você não é como todos, você é uma espécie, você é um tipo de pessoa, você tem um DNA que vai fazer a diferença na terra, que Deus estabeleceu por você para ser luz, para ser sal, para ser algo tremendo e poderoso nessa terra. Por isso, não se acostume, não aceite esse cativeiro, essa limitação na sua vida. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe. Primeiramente, receba essa palavra. Deixe esta palavra gerar consciência em você. Pratique e compartilhe essa palavra com muitos outros filhos de Abraão que precisam receber essa palavra. Deus abençoe. Paz e justiça do reino, direto da casa paterna para todos